Ok. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde. Dá para todos. Boa tarde. Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Dar as boas-vindas à Associação Nacional de Municípios Portugueses, a quem hoje vamos proceder a fazer a audição. Como sabe o Sr. Vice-Presidente Alfredo Monteiro e os vogais também o Presidente Álvaro Araújo, o Presidente Nuno Moita e também temos connosco a doutora Teresa Cunha a acompanhar a NMP. Este grupo de trabalho da habitação foi constituído inicialmente para discutir o Plano Nacional de Habitação, depois naturalmente alargamos o seu âmbito a propósito da iniciativa, quer do Governo, quer naturalmente todos os grupos parlamentares, diplomas sobre matérias de habitação e, portanto, neste momento este é o espaço, este grupo de trabalho que está na Assembleia da República a proceder a fazer este debate, alargado a um conjunto de audições e, naturalmente, uma enorme importância ouvirmos a Associação Nacional de Municípios Portugueses e que estará também a fazer o processo depois legislativo, na especialidade, do que resultará dessa discussão desses diplomas. Sem mais demora, é o Sr. Vice-Presidente que fará a intervenção. Nós temos uma grelha de 5 minutos para a sua intervenção inicial, que depois seguirão intervenções dos grupos parlamentares de 3 minutos e, no fim, um período de resposta conjunta às senhoras e aos senhores deputados de 15 minutos. Por isso, sem demora, passo-lhe a palavra, Sr. Vice-Presidente. Então, bom dia a todos, naturalmente, bom dia, quase boa tarde, não é? Portanto, agradecer, a registrar, naturalmente, a importância da nossa participação, da Associação Nacional de Municípios, portanto, em primeiro lugar, naturalmente, os meus colegas intervirão para isso nestes primeiros 5 minutos, também, se for caso disso. Portanto, a primeira questão, ou melhor, exatamente isso, a primeira questão tem a ver com o Programa Nacional de Habitação. Portanto, tem um processo, que antes de mais os seus deputados bem conhecem, não é? E em relação ao qual a Associação Nacional de Municípios emitiu o parecer, tanto em outubro de 2022. Vamos ver, em relação a ao Programa Nacional de Habitação, há um conjunto de objetivos, no qual, naturalmente, a Associação Nacional de Municípios entende como importantes, não é? Portanto, há um problema de habitação em Portugal, quer dizer, um problema de habitação social e acessível. O país, nas últimas décadas, muito pouco se fez em Portugal. Nós temos dos índices mais baixos na União Europeia, estamos muito abaixo da União Europeia em habitação pública, cerca de 2%. A média é muito superior e há países com níveis de 30%, a França 17%, etc. Bom, e temos, portanto, um problema que todos bem conhecem, que os seus deputados bem conhecem, é um conjunto de matéria legislativa em relação à qual a Associação também se pronunciou e, mais recentemente, sobre o conjunto legislativo do designado mais habitação, não é? Mas em relação ao programa, 2 ou 3 considerações, não é? Se o reforço da intervenção pública é fundamental para o país, não resolveremos este problema da habitação sem isso. Pensamos, e o Programa Nacional de Habitação não vai muito longe,
em relação à necessidade de intervenção do privado nesta área e da regulação do mercado nesta área. E, aliás, com a situação que hoje estamos a viver, dramática para as famílias, com o aumento brutal das taxas de juros, com os custos enormes, elevados, que se dizia conjunturais e afinal não são, em relação, portanto, aos custos de mercado, aos valores do metro quadrado, à construção, aos custos de construção. Aliás, isso coloca uma questão também muito importante nesta altura, no que tem a ver com a reprogramação do PRR, e a alteração e a reprogramação do PRR, não só em relação aos montantes, e neste caso na componente reembolsável, e no que se refere, portanto, ao reforço de programas, a Associação tem colocado insistentemente esta matéria porque os custos, os valores padrão não correspondem, de facto, nesta área da habitação e noutras, não correspondem ao que é a situação em concreto, não é? E, portanto, é necessário que o PRR responda a isso, até porque este Programa Nacional de Habitação é no horizonte do PRR, não é? 21, 26. Aliás, creio que, e na Associação refletimos isso, de que era necessário que o Programa Nacional de Habitação tivesse um horizonte para além do PRR, não é? Porque o PRR é conjuntural, é muito importante, naturalmente é um enorme desafio para o país, mas o programa assenta no PRR e, portanto, não se vê outras medidas de investimento que garantam, digamos, a resolução de um problema grave para o país e para as famílias e que não se esgotará no PRR, com certeza. Tanto mais que o levantamento, depois atenção ao tempo, tanto mais que o levantamento e o diagnóstico no Programa Nacional de Habitação, creio que é insuficiente em relação à situação em concreto, agora já gerida, já articulada com os censos, não é? Plenamente dos censos, mas parece insuficiente porque há indicadores que, digamos, colocam que não se esgotará nas 26 mil habitações, 26 mil fogos, havendo já indicadores que importa, naturalmente, aprofundar na ordem no mínimo de 50 mil. Portanto, estamos a falar mais do dobro, não é? Bom, eu já ouvi até referências a mais. Neste quadro, o Plano Nacional de Habitação tem um diagnóstico insuficiente. Os senhores deputados bem conhecem esta matéria, naturalmente. Bom, poderia referir alguns aspectos que, desde a consulta pública, tiveram progresso, mas para terminar, e para depois, naturalmente, os meus colegas se entenderem, e numa segunda volta, não é? Creio isso, dando perguntas, de respostas. Interviremos ainda a seguir ou não? Nas respostas, nas respostas. Ok, muito bem. Mas ainda em relação ao Programa Nacional de Habitação, para dizer que houve uma questão. A Associação Nacional de Municípios emitiu parecer favorável no conjunto, não é? No quadro dos objetivos. Mas colocou uma questão que, no nosso entendimento, digamos, até comentámos como lapso, não é? Porque no conjunto das 10 áreas cometidas a autarquias locais, no âmbito das medidas, das 10 medidas, há um conjunto de medidas, nomeadamente o primeiro direito e a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporária e o programa Porta de Entrada, que são, em primeiro lugar, da responsabilidade do Estado. Aliás, no quadro da Lei de Bases de Habitação. E, portanto, o artigo 17, de facto, não nos parece que, nesta matéria, e, portanto, não são as autarquias os primeiros responsáveis, mas no quadro da Lei de Bases de Habitação tem que ser o Governo em colaboração com as autarquias locais, com os meios, naturalmente, indispensáveis. Depois há um comentário sobre a transferência de competências que faremos nas respostas. Vou pedir para... Se quisesse concluir o raciocínio... Então concluo exatamente com isso. Mas vou pedir que termine. No Programa Nacional de Habitação, creio que na medida 3, bom, no ponto 3, veremos aqui em concreto se for necessário, é feita a referência em relação à transferência de competências para os municípios na área da habitação. E essa referência, como está incorreta, porque não foi uma transferência universal. Há áreas em que foi na educação, na saúde, na ação social. Nesta área não é. E, portanto, sendo transferido o património do IRU, tem que ser com o acordo das autarquias locais. A área da habitação não está transferida para os municípios. Muito obrigada.
Eu peço desculpa por este... Não, foi uma tolerância que nós procuramos dar às intervenções iniciais. E o terceiro, o porta de entrada. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente da MP. Vou dar a palavra, começar as intervenções dos grupos parlamentares e dou a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Coordenadora, ainda antes do tempo, só se me permite, e boa tarde a todos, nós vamos tentar fazer uma coisa muito difícil, que é dividir 3 minutos. Está bem? Muito bem. Desafiante, mas conseguiremos. Desafiante, mas vamos conseguir. Então, Sra. Deputada Márcia Passos. Muito obrigada. Sr. Vice-Presidente, sem mais delongas, uma pergunta muito concreta, que também gostava de uma resposta muito concreta. Estou a falar-lhe de obras coercivas, não de arrendamento coercivo. Obras coercivas já existe no RJOE, é uma obrigação dos proprietários conservarem o seu edificado. Quando isto não acontece, os municípios já têm hoje a possibilidade de intervir e de fazer estas obras. O que eu queria saber é se isto tem sido feito, se os municípios têm conseguido levar a efeito este seu direito e se não tem sido feito, quais são as razões, nomeadamente se é por falta de meios financeiros. E era só da minha parte. Muito obrigada. Sr. Deputado Jorge Mendes. Deputado, o tempo está... Por favor, nós parámos, mas... Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os membros da Associação Nacional de Municípios e temos aqui duas questões, basicamente, que têm a ver, como sabem, está em discussão o Plano Nacional de Habitação, esse grupo de trabalho alargou-se também a discussão e a audição das medidas propostas pelo Governo. O PSD já deu entrada, já discutiu, já aprovou na generalidade um conjunto de propostas que está nesta Comissão e estamos a aguardar realmente que as propostas do Partido Socialista, do Governo, perdão, também deixam à Comissão depois de aprovadas no plenário. E há algumas matérias, algumas áreas em que nós temos algumas diferenças profundas, outras com alguma aproximação. Uma delas, ambos os grupos parlamentares defendem a simplificação dos licenciamentos. Eu sei que os municípios, a Associação Nacional de Municípios têm algumas dúvidas. Do PSD, a nossa aposta é no diferimento tácito, ou seja, no caso do incumprimento dos prazos para licenciamento, que ele seja tácito. Do Partido Socialista há muito ênfase na responsabilização dos técnicos, dos projetistas, em substituição da aprovação camarária. Qual é a vossa opinião sobre isto? E se, por acaso, a Associação Nacional de Municípios tem alguma listagem dos municípios incumpridores? Muitas vezes falamos da necessidade de simplificar e acelerar os licenciamentos, mas eu creio, da minha experiência de passado, que a maior parte dos municípios cumprem os prazos que estão estipulados na lei para a aprovação da arquitetura e das especialidades. Se há municípios que, em vez de demorar 60 dias, demoram um ano, há alguma listagem desses municípios reiteradamente incumpridores? Não. Para nós sabermos se é o todo, se é a parte que está em causa. Em relação ao arrendamento coercivo de prédios devolutos, eu creio que a Associação Nacional de Municípios também tem muitas dúvidas sobre essa matéria, em especial da dificuldade de implementar uma medida desta natureza. Gostava de saber também, da parte da Associação, qual é a posição, se é oficial, se já existe, e se vê que a curto prazo possa ter algum efeito. Nós temos neste momento um problema gravíssimo, realmente, de disponibilidade de habitação, de fogos para a habitação, para arrendamento em especial, mas nem todos os fogos se encontram em condições de ir rapidamente para o mercado. Se, com esta medida, nós podemos, no prazo de 6 meses a 1 ano, acelerar a oferta de habitação. Em relação ao PRR, obrigada, como muito bem referiu, vou terminar já. Eu creio que ontem a Sra. Ministra não deu grandes boas notícias em relação ao reforço de verba para a habitação na revisão do PRR, somente via empréstimos. Vamos ver como é que vai ficar. Obrigada, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Carvalho, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar, obviamente, os órgãos dirigentes da Associação Nacional de Municípios Portuguesa, a pessoa sou vice-presidente e todos os autarcas aqui presentes, e aproveitar esta lição para poder esclarecer algumas questões mais específicas. O tempo não nos permite fazer um alongamento a muitos dos temas que, porventura, podiam ser provenientes, mas há aqui algumas questões que nós, Grupo Parlamentar, gostaríamos, sem prejuízo de outras, obviamente depois de forma escrita, por contributos, podermos recolhê-los, mas algumas gostaríamos de poder aqui falar.
Não vou perder muito tempo no licenciamento, era um dos pontos que também tinha aqui para abordar e que acho que é importante nós termos aqui presente aquilo que é a informação por parte daqueles que estão no território, porque há efetivamente diferenças significativas entre autarquias que têm mais recursos humanos, ou têm possibilidade de ter mais recursos humanos, nomeadamente quadro especializado, outras que não têm, mas há de facto, nós necessitamos que haja de facto um licenciamento mais célere por parte das autarquias locais. E portanto aqui o objetivo é perceber, do ponto de vista de quem está no território, de quem melhor conhece quais são os entraves, as dificuldades, aquilo que nós podemos trabalhar para melhorar, para que nós depois, em sede do grupo de trabalho, possamos também avaliar esse mesmo lado. Uma segunda questão que gostaria de colocar prende-se com a forma como, em específico, a área da habitação, a forma como o financiamento tem chegado às autarquias. Nós temos ouvido recorrentemente, enfim, é um discurso muito fácil dizer que não há concretização e habitação, porque todos nós sabemos quais são as dificuldades de licenciamento, o tempo de construção, a falta de mão de obra, enfim, todos nós sabemos esses entraves, mas aquilo que fomos percebendo também, e daqui poderia, do vosso lado, conhecer melhor essa realidade, é que a metodologia de acesso ao PRR no âmbito da habitação não está centrada em metodologias que as autarquias já usam muito, por exemplo, a abertura de avisos, que são algo que as autarquias hoje estão mais familiarizados. Têm visto isto como um entrave ou como uma dificuldade? Se houvesse alguma mudança ou uma agilização em processos que as autarquias hoje estão mais familiarizadas, isso podia constituir ganhos para acelerar estes mesmos prazos? É uma questão genuína que nós gostaríamos também de ver esclarecida da vossa parte. Em terceiro lugar, a regeneração das cidades. Todos nós defendemos, obviamente, que os nossos espaços urbanos sejam mais qualificados, sejam regenerados e qualificados. Mas é preciso perceber de que forma é que nós queremos que essa regeneração possa acontecer. E, portanto, aqui deixaria duas questões. Uma, em particular, sobre as condicionantes ao alojamento local, qual aquele que é o papel ou a metodologia que a Associação Nacional de Municípios Portugueses consegue abarcar para este tema, e em segundo aspecto, perceber se o agravamento a prédios devolutos, nomeadamente do IMI ou de outras formas, de que forma é que isso, e termino, Sr. Presidente, de que forma é que isso pode resultar, ou que outros mecanismos possam ser eventualmente mais eficazes nessa metodologia. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e senhoras deputadas, cumprimentar a Associação Nacional de Municípios. Antes de irmos aos privados e antes de entrarmos nesta lógica de habitação com confiança e de chegarmos ao princípio de olhar para os números e dizer que temos não sei quantos edifícios devolutos, eu acho que a Associação Nacional de Municípios, enquanto missão que tem de representação dos municípios, seria importante dar-nos alguns dados. E se não os tiverem hoje, caso fosse possível, que nos fizessem chegar numa fase posterior. Primeiro, quantos edifícios devolutos têm os municípios em Portugal? Enquanto representantes dos municípios, quantos é que existem nos municípios de todos? Depois, quantas casas existem em Portugal relacionadas com o princípio da habitação municipal? E nestas casas da habitação municipal, quantos dos ocupantes das casas da habitação municipal são de facto aqueles que têm os contratos com o município e que não existe subarrendamento? Se existe levantamento feito pelos municípios, se é um assunto que é ponderado, que a Associação Nacional de Municípios aconselha os municípios a fazer este levantamento. Depois, qual o valor da renda média nos edifícios e nas casas de habitação municipal? Porque existem municípios que cobram 4,5 €, outros 9 €. E depois de fazermos este levantamento, qual o valor da dívida que existe da habitação municipal para com os municípios? Porque, por exemplo, Lisboa são mais de 45 milhões, mesmo com rendas de 4,5 €, 9 €, são mais de 45 milhões. Loures, por exemplo, onde eu sou vereador, tem cerca de 15 milhões de dívidas de habitação municipal já há mais de 18 anos. Portanto, antes de irmos aos privados, temos que perceber a base,
Onde é que estamos? Porque podemos falar de 16 mil casas, 50 mil casas, 100 mil casas, podemos atirar o número para o ar, quase numa lógica até de monopólio. Mas temos que perceber exatamente o que é que o Estado tem, o que é que o Governo Central e o Poder Local têm na sua mão para perceber como é que devemos gerir isto. Na eventualidade das dívidas que existem e de casas que estão ocupadas com dívidas de 10, 15 e 18 anos e que são facilmente comprovadas, a posição da Associação Nacional de Municípios é que a cobrança da dívida deve ser feita de forma coerciva, deve ser feita, como já existe em alguns municípios, de forma transversal pelos municípios através da autoridade tributária, como já acontece em alguns municípios, ou devemos continuar no princípio de tentar perceber se aqui ou ali vamos gerindo conforme nos dá mais jeito despejar ou não despejar. Esta é uma das questões que para nós é fundamental. Depois, olhando claramente para o parecer emitido por Vossas Excelências, gostávamos de tentar entender como é que olham para o princípio da descentralização e não na questão da habitação, porque aquilo que é passado na descentralização para a habitação é muito reduzido, mas quando olhamos para zonas concretas, nomeadamente na margem sul, que conhece sebejamente bem, como eu conheço, onde continuamos a ter, por exemplo, no Seixal, bairros como o bairro da Princesa, onde sabemos que a degradação humana é tal e que não existe por parte do Estado uma envolvência na tentativa de resolução e que deixa o problema na mão dos municípios, esperando que os municípios, com os seus reduzidos orçamentos municipais, se substituam ao Estado para resolver problemas de famílias que se vão prolongando com este tipo... Vou terminar mesmo, peço desculpa, que se vão prolongando por estas situações, que muitas delas sobre-humanas e que o Estado não resolve, não é de hoje, nem dos planos de habitação de há pouco tempo, há 50 anos. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães, da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentar os responsáveis da Associação Nacional de Municípios. Tenho 3 perguntas muito rápidas. A primeira é que, de acordo com as estatísticas, existem quase 700 mil imóveis devolutos. Estamos a falar das estatísticas do INE em Portugal. No entanto, de acordo com o Primeiro-Ministro, só foram identificados cerca de 10 mil para efeitos de agravamento de IMI, ou seja, esta identificação feita pelas câmaras municipais. Poderão dizer-nos a razão desta divergência? É falta de meios para identificar estas casas ou, na verdade, aquelas estatísticas que temos do INE dos 700 mil devolutos não são reais, não são realmente 700 mil devolutos que poderão eventualmente beneficiar as câmaras com IMI agravado? Segundo, consta da proposta que foi apresentada um conjunto de proibições transversais a novos alojamentos locais, transversais a todo o país, independentemente da vontade das autarquias. Consideram, primeiro, se concordam com isso, e se concordam e se consideram que estas proibições transversais poderão ter efeitos na capacidade de recuperações nos centros históricos, nas habitações fora de Lisboa e Porto. Já tivemos algum feedback de alguns autarcas fora de Lisboa e Porto que nos disseram exatamente isso, que o alojamento local não é uma questão na sua autarquia e gostavam que houvesse mais até, e que estas proibições poderão ter esse tipo de efeito. A terceira questão, nas conversas que temos tido com alguns agentes do setor, um dos pontos que nos falam com alguma frequência em relação aos licenciamentos é que cada autarquia tem o seu próprio método de submissão de licenciamentos. Falaram inclusivamente de um exemplo de uma autarquia que é bastante grande, que manda processos para trás por não ter as margens suficientemente grandes nos documentos, porque impuseram essas margens para que o carimbo da Câmara Municipal coubesse nesses documentos. Estou a falar aqui um caso absurdo, mas que é um caso real, que nos disseram de processos que se podem atrasar 2, 3 meses porque o documento é enviado para trás por causa disso. Se concordam que faria sentido haver alguma uniformização da forma de submissão dos licenciamentos para impedir que haja este tipo de problemas, e se concordam com a ideia de haver um portal único, um portal de submissão digital de processos de licenciamento único, o que implicaria que o standard fosse o mesmo para todas as autarquias e, portanto, todas as autarquias depois receberiam a partir desse portal
portal essas submissões. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Assim terminamos o período de intervenções. Peço desculpa. Desculpa pela distração. Sr. Deputado, peço desculpa. Um lapso imperdoável. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que seja a coisa mais imperdoável que alguma vez faça, porque esta passa. Queria cumprimentar a delegação da ANMP e agradecer o contributo para esta discussão. É uma tarefa um pouco ingrata, porque o ponto de partida é, de facto, o Programa Nacional de Habitação. É uma proposta de lei, é um processo legislativo que está na especialidade e depois há todo um vasto conjunto de discussões, temas que vamos tratando, e eu queria desde já fazer um pedido. É que o parecer da ANMP, desde logo sobre o Programa Nacional de Habitação, pudesse constar do acervo da Comissão Parlamentar e da Assembleia da República no âmbito do processo legislativo, porque há aqui um conjunto de alertas importantes que o Vice-Presidente Alfredo Monteiro partilhou relativamente àquele documento e, naturalmente, que haverá um momento em que há o tratamento na especialidade daquelas opções, mesmo que o preâmbulo, digamos assim, o diagnóstico não seja depois a questão central. A questão central são as medidas e as opções que são tomadas na parte resolutiva ou mesmo na parte legal, digamos, na parte dos normativos. Portanto, essa questão. Depois, há um aspecto que nós não deixamos de sublinhar, que eu diria que é aplicável ao debate do PNH, mas de um modo geral é transversal a todo o debate sobre habitação que tem acontecido e que vai acontecer com o debate aqui das propostas de lei que o Governo trará à Assembleia, que é esta questão das competências dos municípios no domínio da habitação. E eu diria que até nem tem sido muito claro aquilo que depois se torna uma discussão mais difusa entre o que é responsabilidade. Uma coisa é a responsabilidade que compete ao Estado nos termos da Constituição e do seu artigo 65. E depois, no concreto, há aqui muita coisa que, isto não é só na habitação, mas que se, de uma forma pretensamente muito democrática e muito anticentralista, se passa para os municípios, que é aquilo que não se quer fazer ou que não se consegue fazer. E, portanto, ao passar para os municípios responsabilidades naquilo que não se consegue ou não se pretende fazer, e há aqui aspectos que já foram colocados na questão do arrendamento, entre outras, eu não posso deixar de colocar aspectos que depois têm a ver com estas medidas concretas. Última questão, para cumprir o tempo. Ainda na sequência do outro parecer da ANMP sobre o chamado pacote mais habitação, em que quer o projeto de proposta de lei sobre a alteração ao RJUE, que nós colocámos a questão à Ministra da Habitação aqui na semana passada, salvo erro, foi a semana passada, e a Ministra respondeu que na sequência, precisamente dos alertas e da posição da ANMP, não foi aprovado no Conselho de Ministros e há ainda uma reponderação daquelas matérias da dispensa de apreciação do processo de arquitetura, as questões que são complexas e que são preocupantes, e eu gostaria de saber se há evoluções em relação a essa matéria, porque bem falta fazem essas evoluções. Bem falta fazem. Temos pouco tempo para muita coisa. Dentro daquilo que a gente tem, vamos tentar abordar aqui estas matérias. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Esta, de facto, é uma audição desafiante do ponto de vista da grande abrangência de matérias que podem naturalmente ser abordadas. Nós passávamos agora ao período de respostas. É o Sr. Vice-Presidente da ANMP que vai fazer o conjunto de respostas? Muito bem. Mas e quanto tempo é que temos? Portanto, na totalidade, Sr. Presidente, a Associação Nacional de Municípios tem 15 minutos para responder não a cada um dos senhores deputados, mas ao conjunto. Mas ao conjunto de todas as questões. Podem naturalmente agrupar e gerir como entenderem, mas já aqui aconteceu acharem que são 15 minutos para a resposta de cada deputado e não é o caso. São 15 minutos para a resposta, sim, com certeza, para a resposta conjunta. É o Sr. Vice-Presidente que vai iniciar. Sim, eu passo já a palavra. Então, Sr. Vice-Presidente Alfredo Monteiro. Com 3 notas, não é? Os meus colegas falarão mais em concreto sobre as obras coercivas. O parecer da Associação Nacional de Municípios foi desfavorável em relação às matérias do mais habitação.
e assente num conjunto de questões, desde o processo de licenciamento, não é? E o chamado licenciamento zero, a comunicação prévia, e o que tem a ver com os prédios devolutos e o papel dos municípios, e ainda no que se refere às isenções fiscais, num quadro que tem sido repetido e no qual a Associação Nacional de Municípios tem tido uma posição muito clara no que se refere, digamos, ao que é uma interferência, independentemente do alcance das medidas, que é uma interferência do Poder Central na relação à autonomia do Poder Local, que é, estabelece isenções fiscais e não cumpre, até diria, a lei das finanças locais no respectivo ressarcimento. Eu estou a dizer independentemente do alcance das medidas, como é evidente. Bom, mas uma outra nota é que, mesmo em relação ao licenciamento, eu creio que esta questão nós precisamos de melhorar, e a Associação está a fazer um trabalho com os municípios, um levantamento em relação ao que são medidas de agilização, desburocratização. Quer dizer, que os municípios têm esse desafio, eu diria, todos os dias. Mas eu creio que esta é uma questão que não pode ser vista também desta maneira. Os municípios respondem mal. Aliás, o país tem que progredir muito, porque quando estamos a falar em relação à resposta dos municípios, não é tudo igual, é evidente, mas há, não é tudo igual, não é nada que se pareça, como sabemos, o Sr. Deputado disse isso, mas há prazos na lei a cumprir e, portanto, é isso que temos que ter a capacidade para fazer. Agora, deixar de apreciar projetos de arquitetura é uma coisa para que não tem nenhum sentido em relação à gestão urbanística e, portanto, naturalmente, uma boa gestão urbanística, não é? Bom, mas nesta matéria fica aqui também a nota de que o país cumpre mal, porque o Poder Central cumpre muito mal. O Poder Central não cumpre prazos normalmente, em matérias essenciais para a gestão urbanística, isso tem a ver com a habitação. Agora a preocupação, nós temos também reunimos com o Sr. Ministro em relação a essas matérias, é evidente, entidades como a APA, como o ICNF, as CCDRs, não respondem em prazos nenhuns, ou melhor, respondem muito mal, temos que melhorar, naturalmente. Depois, só mais esta nota, há uma questão que é essencial. Naturalmente, com o levantamento, isso é um trabalho que também estamos a fazer, em relação ao que é o parque habitacional dos municípios e em matérias que é preciso também ver no quadro, eu diria, legislativo, mas tendo em conta uma questão que é esta. As rendas são as rendas do quadro legal e que tem a ver com a questão social, não é? Quer dizer, o país não pode deixar de atender a isso, não é? O problema das dívidas que de facto existem tem que ser visto num quadro que é indesligável da situação social das pessoas, não é? Quer dizer, e portanto isto não se resolve coercivamente e despejando, naturalmente, creio que a ideia não era essa, mas não é assim que se resolve. Bom, depois, ao mesmo tempo, o parque habitacional do Estado, gerido pelo IRU, está deplorável no país. O exemplo da Quinta da Princesa, há pouco disse. Bom, mas isso é um exemplo, vejamos na área metropolitana, ou seja, um pouco, se calhar na área metropolitana do Porto, não é? Ou seja, não tem havido investimento. O único investimento que há nessas áreas habitacionais é dos municípios em relação ao espaço urbano. Mas que, naturalmente, bom, estamos a falar de bairros e bairros que não têm intervenção há dezenas de anos, com elevadores parados, que não têm eficiência energética, que não têm conforto para as famílias. Bom, e depois, por outro lado, ao mesmo tempo, neste quadro de resposta às necessidades de habitação social e de habitação acessível, não é? Há aqui, em primeiro lugar, isso está no quadro legal, no pacote Mais Habitação e no Programa Nacional de Habitação, não é? Mas é preciso concretizar, que é o património do Estado. Mesmo num quadro de competências dos municípios, nós temos, ainda amanhã vamos ter reunião com o Sr. Ministro da Coesão Social e naturalmente esta é uma matéria que tem a ver com como é que os municípios têm acesso ao património. Portanto, é uma dificuldade enorme, não é? Não se consegue concretizar, há um processo burocrático enorme, não é? Sendo, de facto, estando no quadro da transferência de competências. E, por outro lado, é necessário que o Estado, o Poder Central, não é? O Governo deu o exemplo em relação ao seu património.
o levantamento do património, não é? E as medidas em relação, portanto, à utilização desse património para a habitação pública. Antes de mais, é disso que naturalmente estamos a falar. Nuno, o meu colega Presidente Vilareal Santo António. Força. Muito obrigado a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente e todos os seus deputados. Rapidamente, algumas notas em relação às obras coercivas. O que nós entendemos é que dizer que os municípios sejam obrigados a fazer essas obras não nos parece bem, porque nem todos os municípios estão no mesmo patamar em termos financeiros. E depois vir recuperar os fundos gastos na recuperação dessas obras através das rendas futuras. Isso não nos parece bem, porque, como digo, nem todos os municípios, por exemplo, o meu não estou cá para falar do meu, mas não tem condições nem pode, porque está intervencionado pelo FAM, isso é outro pormenor. Por isso, colocar isto como uma obrigatoriedade não nos parece bem que assim seja. Continuar como está, poder fazer e não sermos obrigados a fazer. Relativamente à questão do licenciamento, privilegiar a comunicação prévia em detrimento do licenciamento também não nos parece bem, porque isso depois vai trazer o problema para o futuro, vai levar o problema para o futuro e vai obrigar a que tenhamos mais recursos humanos, mais fiscalização, quer dizer, isto vem-nos complicar. Assim como aquela questão da dispensa da apreciação do projeto de arquitetura, que também, como sabem, tem parecer negativo da Ordem dos Engenheiros e dos Arquitetos e também nessa ótica não nos parece bem que se tire competências aos municípios nessa matéria. Em relação à questão do Sr. Deputado do Partido Socialista e à questão do licenciamento ser mais célere ou não, e até a questão de colocar aqui nas propostas a possibilidade de os municípios serem penalizados por isso, aquilo que nós dizemos é que muitas vezes os projetos são protelados no tempo porque nós temos que mandar obrigatoriamente. Veja um território como o meu que está rodeado de todas as reservas e mais algumas de sapal, de rio, de mata, de tudo. Temos que mandar sempre os projetos para as entidades regionais para dar parecer e por isso muitas vezes entre o período em que os projetos vão para parecer e vêm, claro que demora sempre muito tempo. Por isso, não é muito fácil também esta questão e não nos parece bem também prejudicar os municípios relativamente a isso. Quanto ao método que falou, daquilo que são, na nossa ótica, as excelentes medidas que têm sido feitas, por exemplo, através do primeiro direito, e como é que tem decorrido o financiamento da aplicação dessas obras e dos fundos do PRR, naquilo que é a nossa experiência, tem corrido bem. Todos aqueles que têm feito as suas intervenções, não tem havido quaisquer problemas, por isso penso que nessa matéria, e até houve agora não estou a precisar qual foi a alteração que tem a ver com juntar dois procedimentos para a execução das obras, que foi positivo. Agora não lhe sei dizer precisamente qual é, porque não vinha preparado para isso, mas dizer-lhe que tem sido positivo e muito fácil levar a efeito a questão do PRR. Em relação àquilo que o Sr. Deputado do Chega falou, quanto ao subarrendamento da habitação social, quanto ao endividamento da habitação social, eu concordo plenamente com aquilo que o Sr. Deputado diz. É assim, aquilo que o regulamento existe, só não aplica quem não quer. Eu pertenço a um município, por exemplo, que por norma não se cobravam rendas. Claro que um município responsável não o pode fazer. Por isso, o que eu lhe posso dizer, todos aqueles que são municípios responsáveis, cumprem os regulamentos e cobram, obviamente, os arrendamentos, e quem não paga, pois nós fazemos, por exemplo, no nosso caso em concreto, o meu município manda para a entidade, a autoridade tributária, para as cobranças coercivas devidas, por isso só não cumpre os regulamentos quem não quer. Em relação à uniformização dos... É assim, nós concordamos com isso. Agora, cada município, e disse muito bem, há os que estão muito arcaicos e há outros que já estão muito evoluídos,
lá está, o país não vive toda a mesma velocidade. O que nós achamos é que, sim senhor, deve haver e dizemos no nosso parecer, deve haver um sistema único, mas obviamente tem que haver aqui um plano de apoio também aos municípios mais necessitados para que esse plano de apoio, esse sistema único seja implementado, porque vejamos Lisboa, Coimbra, Porto, em menos nada fazem isso. Agora, municípios como os do interior, o que eu represento e outros, aliás, eu também estou aqui para representar os mais pobres, por isso é que nós estamos aqui, e a Associação Nacional de Municípios é assim nesta ótica, e por isso o que nós achamos que sim, agora precisamos, como é óbvio, de apoios. Quanto ao agravamento do IMI, só não o aplica quem não quer. Nós, no meu caso em concreto, aplicamos e a grande maioria dos municípios aplicam o agravamento do IMI aos prédios devolutos. Muito bem. Peço desculpa, vou passar então e agradeço a atenção. Não, está muito bem. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dos vários grupos parlamentares. Evidentemente que eu já estou um bocadinho prejudicado porque a maior parte das questões já foram, de alguma forma, respondidas. Eu só queria aqui dar nota de umas questões levantadas pela Iniciativa Liberal, que é uma questão pertinente e eu acho que até deve ser apresentada na reunião de direção, que é a questão dos imóveis devolutos. De facto, o levantamento do que existe em termos de imóveis devolutos, isso é de facto de importância. Além do que disseram das plataformas comuns de licenciamento, eu também concordo em absoluto com isso. Dizer-vos só o seguinte, em relação só complementando o que disse aqui o meu colega, em relação aos prédios devolutos, as câmaras neste momento conseguem atuar basicamente só quando está em perigo bens públicos, segurança das pessoas e bens, porque de resto eu não tenho visto, não conheço a realidade de todas as câmaras, mas em geral isso não é aplicado, ninguém vai fazer obras em propriedade privada, portanto isso não está, tirando, claro que depois tem que ir a tribunal, para depois definir se caso seja preciso, chegar a tribunal, definir o valor, que depois é ressarcido à Câmara. Isso aconteceu na minha Câmara, por isso é que eu sei. O IMI agravado já existe. Aliás, e também existe o IMI desagravado, para motivar as populações a ficar nas freguesias ou nos concelhos mais interiores. E, portanto, essas questões existem e já existe na lei aqui. Eu acho que aqui na questão do utilização forçada de bens privados para arrendamento ou para recuperação, falta aqui algum enquadramento, inclusive da lei de bases da habitação. Não é? É preciso, tem que estar mais bem enquadrado. Aliás, é o que dizemos no parecer, porque sem isso não se pode pôr em cima do município o ónus de fazer uma coisa que está no limite de uma legalidade, de alguma forma, que não está completamente estabilizada. E, portanto, isso é uma questão que existe. Vou aqui introduzir mais duas questões que me parecem importantes e que não foram faladas, que é a questão do IVA, por exemplo, que está reduzida a 6% para a reabilitação urbana, mas só incide sobre os edifícios, não incide sobre os equipamentos, por exemplo. A questão também, que não se falou, do IMI, que o Estado pode agravar e recolher, evidentemente que as câmaras têm que ter aí uma palavra a dizer sobre isso, senão ficam prejudicadas do ponto de vista financeiro. Isso também, de alguma forma, está aqui no nosso parecer. E, portanto, também agravar as isenções automáticas pode fazer por causa as isenções automáticas pode fazer por causa do arrendamento. Claro que as câmaras têm que ter participação, senão é mais uma quebra de receita que podemos ter. De facto, em relação ao... Eu não sei se o Vice-Presidente poderá tirar uma informação que eu não tenho. Falou-se muito do alojamento local, é uma realidade que eu não tenho, mas depois chegar penso que não nos refletimos ainda absolutamente sobre essa matéria, mas também é extremamente importante fazê-lo. Portanto, em termos gerais, nós demos um parecer desfavorável, sendo certo que apontamos aqui os caminhos para que se possa os municípios participarem nesta grande reforma, porque é uma grande reforma, e é bom que se diga, é uma reforma necessária, e é bom que isso seja também presente, mas há aqui questões que têm que ser, de alguma forma, resolvidas. Há uma outra questão que me parece importante, que é o financiamento da habitação a custos controlados, não é? Que tem os tais 250 milhões, não é? Que são financiados diretamente. Mas não se percebe porque é que, por exemplo, não temos também a capacidade de irmos ao Banco Português de Fomento, por exemplo, é mais uma sugestão para podermos pôr no programa Habitação Mais, mas
estas e outras questões estão, de facto, de alguma forma aqui muito bem explanadas no nosso parecer e que penso que só irão acrescentar à lei. Acima de tudo, a questão do uso coercivo, a utilização do uso coercivo de edifícios devolutos é uma questão mais difícil. Peço desculpa, Sr. Presidente. Muito obrigada. Eu vou permitir, naturalmente, para terminar uma resposta. Disseram, para terminar, em relação ao alojamento local, o que foi a nossa reflexão, e vendo a realidade do país, por exemplo, do Algarve, não é? Bom, mas diferentes do que é Lisboa, uma medida única para o país ou interior, atenção, onde o alojamento local tem enorme importância, não é? Quer dizer, e o alojamento local teve no conjunto também uma importância em termos de reabilitação, não é? Portanto, é preciso refletir isto com cuidado e, no nosso entendimento, não pode ser uma medida cega para o país. E, portanto, as câmaras devem ter a capacidade de intervir em termos de regulamentação e de licenciamento face ao que são os seus planos de desenvolvimento e os planos urbanísticos. Não é? Bom, nas outras matérias já aqui ditas, o alargamento do âmbito da fiscalização municipal no âmbito do arrendamento, nós entendemos que isto extravasa as competências dos municípios, têm responsabilidades de polícia, de segurança social, e portanto não podem ser cometidas desta maneira aos municípios, como mesmo em relação às obras necessárias, há aqui matérias que significam dúvidas legais em relação à intervenção, e voltamos a referir, dissemos, é preciso que o Estado dê o exemplo e na afetação do património público no quadro da lei de bases. Bom, mas o diálogo da Associação com o Governo vai continuar, naturalmente, com a Assembleia da República, agradecemos, evidentemente, e temos debatido esta questão com a Sra. Ministra. Vamos ver o que foi a evolução. Só para terminar, nós não conhecemos o resultado, até já dito pela Sra. Ministra aqui há uma semana, em relação às alterações, a Associação ainda não conhece. Obrigado. Muito obrigada. Quero naturalmente agradecer à Associação Nacional de Municípios. Sabemos que esta foi uma audição particularmente difícil da gestão das questões, naturalmente a quantidade de matérias conexas, abrangentes, de todas as áreas diferentes de intervenção na habitação, são suscetíveis de perguntar naturalmente ao Sr. Vice-Presidente, aos Srs. Presidentes, aqui noutro papel de vogais da Associação Nacional de Municípios. No entanto, naturalmente, o Sr. Deputado Bruno Dias falou do parecer da ANP juntar ao acervo. O grupo de trabalho continuará em funcionamento, portanto, qualquer outro contributo escrito ou um eventual outro contacto, audição, etc. Este grupo de trabalho estará naturalmente disponível, e dizer à Associação Nacional de Municípios que também conte, obviamente, com a participação deste grupo de trabalho dos senhores deputados. É alguma questão que seja relevante, nós por cá continuaremos este debate, como sabem, com a atenção da Associação Nacional de Municípios e da nossa parte também, naturalmente, à intervenção da Associação Nacional de Municípios. Muito obrigada. Muito obrigada, igualmente. Senhores deputados, nós temos agora a reunião ordinária, para quem conseguir ficar.